eu quero, não temos condição de dar muitos exemplos aqui, mas eu venho conversando ontem com o irmão Eduardo, que também está aqui na transmissão, e falando sobre isso. Por exemplo, o costume de benção papai e benção mamãe, hein? Ele não é só um costume bonito, ele não é só um costume antigo, ele é um costume enraizado na palavra de Deus. Porque nós aprendemos na palavra de Deus, no livro de Hebreus, que acho que Hebreus 7, o maior abençoa o menor. Então ele dá o exemplo de Melquisedeque, que abençoou Abraão. Ele dá o exemplo de Abraão, que deu dízimo a Levi por meio de ser um de seus descendentes. Então, é Deus que nos abençoa, porque Deus é maior do que nós. Então há sempre essa relação. Quando, desde a tradição antiga, dentro da Igreja Católica Romana mesmo, as crianças, eles aprendiam, as pessoas e as crianças aprendiam a tomar a bênção do padre e também a bênção dos seus pais. Porque eles aprendiam desde cedo a reconhecer a autoridade do padre sobre si e também como autoridade eclesiástica e dos seus pais como autoridade sobre si. E embora não pedir a bênção a outros mais velhos, senão, geralmente eram os parentes, tios, avós, mas isso mantinha na mente do menino aquele princípio de que tem pessoas que estão acima deles, que eles devem respeito a essas pessoas e que eles podem receber a bênção de Deus por meio dessas pessoas, conforme a promessa da Escritura. Então, além de ter um princípio forte de quinto mandamento, porque ensina a relação de respeito para com os superiores, também nos aponta para a promessa de Deus, de que por meio dos nossos pais, Deus vai abençoar os filhos, tanto no cuidado das suas necessidades temporais, como na instrução do conhecimento de Deus, que essa criança deve receber por meio dos seus pais, particularmente falando sobre pais cristãos. Então veja, todos os costumes, os bons costumes que a nossa sociedade tem herdado, eles estão enraizados na palavra de Deus. Romper com esse costume é romper com uma parte do ensino da palavra de Deus. Então tenha muito cuidado sobre isso e não tenha... Eu sei que muitas vezes a gente abandona certos costumes porque a gente mesmo não entende como é que aquele costume pode ser bom, qual é a validade dele, qual é a procedência dele. Eu entendo isso, mas eu queria realmente chamar a sua atenção, mesmo que a gente seja um número pequeno, mas se você compreende isso, se você depois medita um pouco mais sobre isso e compreende isso, você pode talvez chegar para outra pessoa para compartilhar com ele também sobre isso. E conversar com ele, mostrar a importância de nós preservarmos os nossos costumes, porque o movimento progressista, eles sabem a força que religião, costumes e tradições têm. Eles sabem disso. Por isso eles têm que romper, eles têm que quebrar, eles têm que minar isso. E a gente não deve se entregar facilmente. A gente não deve recuar e se entregar e abandonar a nossa posição como defensores de todas essas coisas. Isso é aquilo que no ambiente político fala sobre conservadorismo. São pessoas que querem o progresso da sociedade, mas sem abandonar as bases onde eles já estão. Que criam um ambiente seguro, porque eles olham para trás e tudo vem funcionando ali. Então, se você muda esse cenário para um cenário desconhecido, você não tem condição de saber o que vai acontecer lá na frente. Então, mesmo pessoas que não são cristãs, eles reconhecem esse princípio fundamental e se mantêm nele como conservadores. Então, evangélicos, católicos romanos, judeus, outras religiões, eles entendem isso. Então, em nome de Jesus Cristo, eu gostaria realmente de apelar à sua consciência para pensar um pouco mais sobre isso e conversar um pouco mais sobre isso e desenvolver o seu pensamento um pouco mais sobre isso.